Chegamos? 79 Estamos? pessoas. 79 já? Opa, E aqui? agora Aqui tem não, 100. peraí, mas ali são 427 isso? pessoas. Vai Não é- aumentar, e subindo. Não são 20 pessoas, são 427 mil. Volta. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal que tá aí chegando, né, ainda não viu a nossa aula, não viu o Descomplica, seja muito bem-vindo. Espero que você curta bastante a nossa aula de hoje, a nossa monitoria grátis de hoje. Convida a galera, cachorro, papagaio, vai chamando, vai ser bem maneiro, tá? Espero que você goste bastante. A gente tem um assunto importante para tratar hoje. Em vez de a gente pegar um assunto bem específico, né, falar sobre um tema específico, sobre uma questão específica, a gente deu uma ampliada para a questão das dicas infalíveis, para que a gente possa conversar com você sobre o que você precisa saber para ir bem nessa prova. Basicamente isso. O que você precisa saber para ir bem na prova de redação do Enem. Tá chegando, não tá longe. Estamos em julho já, acabou de começar julho aí. Então, daqui a pouco já estamos na data do Enem. Então, é importante que você fique... Que isso? Oi. Felipe é uma pessoa muito elegante, né? Então, Sempre. é importante que você fique de olho nisso, tá? Que você não esqueça as datas, cartão de confirmação, tudo que tiver que fazer, fica de olho nessas coisas aí. Fica de olho nos avisos, às vezes rola alguma coisa, o Enem posta, o INEP posta, o MEC posta. Fica de olho e, obviamente, começa a treinar. Eu sempre falo isso e vou falar de novo, e vou falar quantas vezes eu achar necessário. Redação é muito importante, tem que treinar pra caramba. Se a gente não treina a redação, a gente não se sente seguro para fazer a prova. É para isso que serve a redação, basicamente. Para vocês se sentirem seguros e para vocês fazerem a prova. Você chega na prova, você chega na hora do vestibular, abre a prova de redação, olha para o tema e fala assim, putz, nunca ouvi falar nessa temática. Toma cuidado com isso. Se você treina ao longo do ano, você não vai ter mais esse problema. Então fica de olho, tá? Para isso, a gente tem, além dessas monitorias grátis, dessas aulas grátis, todo o nosso Descomplica com conteúdo muito completo para você. A gente aqui no Descomplica tem aulas regulares gravadas, né? Aulas gravadas no curso extensivo, tem resumo para o Enem. Agora a gente fez uma janela maneiríssima, com planos de estudos semanais, inclusive com tema de redação em modelo extensivo Enem, tá? A gente tem outros projetos aqui para o pessoal de medicina, para o pessoal de exatas, para o pessoal de redação. A gente vai ter um projeto só de redação mais à frente. Tudo isso, além, obviamente, das 4 aulas ao vivo diárias, do Empurrão pro Enem, que também é ao vivo, desses projetos que também são ao vivo, e das redações por mês que você pode enviar. Além disso tudo, você ainda tem a nossa presença, obviamente, que não é uma fofura, sempre bom. O Felipe ali sempre dando uns comentários interessantes, no super fofo, sempre ali no chat, né? Então é importante que você esteja com a gente. E para isso a gente dá um presente hoje. Olha só, hein? Um presente hoje, que é o nosso plano VIP com desconto. Nosso cupom de hoje é Vou Tirar 1000. Funciona até meia-noite, né, Felipe? Até meia-noite. 11h59 e 59, né? É até 11h59 e 59. Aí você entra lá, tá aqui embaixo, né? Eliana, embaixo. assim, né? Vai botar. Tipo, Aí já, opa. Sônia Abrão, né? Que bota assim aqui e tal. Ligue 0300 789 8233. É isso, tá aqui embaixo. Digite Aproveita. para 7884 e seja. Ligue para mim e você conseguirá um desconto especial. Se você usar esse cupom, você consegue um desconto especial que só quem tá vendo essa aula tem. Que é o nosso plano VIP por 12 de R$ 21,90 com acesso a todas essas coisas que eu falei para vocês. Todos os cursos extras do Descomplica e mais os cursos que virão, tá? Fica de olho. Redação Master que vem, a gente tá preparando um Redação Master muito maneiro. E, obviamente, você tem direito a ele com esse plano VIP aí, tá? Então, usa o cupom Vou Tirar 1000 aqui embaixo, ó. É muito legal fazer isso, né? Porque... Pois é. Estão todas as instruções aí para você entrar, botar o cupom lá na parte de assinatura e vir com a gente. Tá bem? Vambora? Bom, eu queria conversar com vocês sobre 5 pontos. Bernardo, por que 5? Você tem superstição? Não, 5 pontos que é importante, que são importantes, né? 5 pontos de uma ideia que é muito importante para você. A gente está falando de uma redação do Enem. Se a gente está falando de uma redação do Enem, eu vou colocar aqui do lado, ó.
Se a gente está falando de uma redação do Enem, a gente está falando de uma redação que conta com 5, e apenas 5, critérios de correção. Isso significa que eu tenho um critério que fala de modalidade escrita, ou seja, um critério que vai falar sobre a questão gramatical, a escolha de registro, né? Se o meu texto é formal, se ele é informal, se ele é regional, e não deveria ser, né? A gente tem sempre que priorizar a norma culta nesse texto. Eu tenho uma competência 2, que fala de tema e de tipo de texto. Eu vou botar TT, você vai entender do que eu estou falando. Eu tenho que estar dentro de uma proposta temática e eu tenho que obedecer às estruturas de um certo tipo textual. Beleza? Eu tenho uma competência 3, que fala de coesão argumentativa, da ideia da argumentação, que também é importante no texto de vocês. A gente vai falar sobre ela mais tarde. Eu tenho uma competência 4. Eu botei coesão? Não, eu troquei. Aqui é coerência. A ideia do sentido no texto. Eu inverti as bolas aqui. Eu tenho uma coesão aqui, agora sim, que tem a ver com a conexão das ideias no texto. Coerência a gente vai falar depois. Coesão a gente deixa para uma outra monitoria, tá? E eu tenho, por fim, as famosas propostas de intervenção. A gente também vai falar, mas não hoje. No Descomplica, a gente tem aula para todas elas. Cada uma delas. Se você assinar o nosso plano VIP, usar o nosso Vou Tirar 1000, que é o que você vai tirar se você assinar, obviamente. Se você assina esse plano VIP, você tem acesso a aulas sobre cada uma dessas competências. A gente tem uma aula só de principais problemas gramaticais. A gente tem aula só sobre tema, sobre interpretação da coletânea textual. A gente tem aulas sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, sobre coerência, sobre coesão e sobre as propostas. Mais especificamente sobre a conclusão como um todo, entrando na ideia das propostas. No Redação Master a gente vai trabalhar isso mais aprofundado ainda. Então, não tá perdendo tempo aí, né? Se você não foi ali e tal, pegou, vou tirar 1000, assinou. Então, acho melhor você correr, tá? Então, a gente tem essas 5 competências. E sobre elas, a gente vai falar algumas coisas hoje muito importantes. Queria começar com vocês pela competência 2. A 1 e a 4, a 1, a 4 e a 5, eu não vou tratar tanto. Eu vou dar mais atenção a essas duas aqui, que vão ter muita relação com a ideia das dicas infalíveis, tá? Essas aqui, basicamente, são competências que você precisa ir bem de alguma forma. Se você não vai bem em propostas, já são 200 pontos a menos. Se você não vai bem em coesão, você não vai bem em nada, porque a única forma de você construir um bom texto é um texto coeso. E se você não vai bem em modalidade escrita, bom, é porque você não está preparado ainda, né? Então você tem que tirar pelo menos aí de uns 120 pontos para cima nessa competência 1, tá? Aí é uma questão de treino e, obviamente, de muitas coisas que a gente nem discute em sala, que a gente vai discutindo nas correções, né? Não usa isso, não escreve dessa forma, não escreve daquela outra, tá? Beleza? Então a gente vai começar pela ideia de tema e tipo de texto. Quero falar com vocês antes sobre a ideia de tema, a ideia da proposta temática. Gente, o que eu preciso saber para ir bem em tema? O que eu preciso saber para tirar 200 pontos em tema? Uma dica infalível para eu, de qualquer forma, resolver esse problema do tema. Eu tenho uma. Você tem que saber diferenciar tema e assunto. Ué, Bernardo, não é a mesma coisa? Não. Ué, então qual é a diferença? Te explico. Você saiu do vestibular. Vamos supor, Felipe fez o vestibular. Ah, não. Fez o vestibular de 2011. De 2011, Felipe. 2011 você já estava muito tempo na faculdade, não, né? Um pouco antes. Você fez em 2002, né, o vestibular aí. Olha, não exagero também. Eu fiz em 2009, eu fiz o primeiro Enem. Aquele que deu problema. É, foi o primeiro Enem que teve quando teve aquela mudança, né? Problemático aquele Enem, Foi né? bem problemático.
Felipe fez o Enem de 2011, vamos supor. O tema era efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Aí Felipe, 2011 não, esse foi 2013, verdade. 2011 foi os limites entre o público e o privado. Às vezes eu me embolo nas datas. 2013, tá bom, então 2013. Eu gosto desse tema da lei seca. Felipe saiu da prova, animadíssimo, né? Aquela cara de quê? De cemitério. Eu mesmo. Né? Aquela pessoa que sai da prova pra baixo, assim, com aquela música de funeral, né, e tal. Aí, mãe do Felipe ligou pra ele. Fofa, mãe do Felipe ligou pra ele e falou: e aí, filho, como é que você foi? Foi bem na prova? Ele fala assim: ah, mãe, não sei, né? Vamos esperar aí o resultado, né? Sempre esperar o resultado. Aí o Enem é ótimo porque ele tem várias etapas, né? Aí quando vem as notas, o gabarito, também não dá pra saber o resultado. Aí tem que esperar ver, você vai sempre empurrando. Aí a mãe pergunta, não sei porquê, não sei qual relação as mães têm com isso, mas elas perguntam: qual foi o tema de redação? Eu não sei o que vai mudar na vida da mãe saber disso, mas beleza. Qual foi o tema de redação? Felipe, o que você vai responder para sua mãe? Lei seca. Todo mundo responde lei seca. Todo mundo. Eu pergunto para os meus alunos quando eles saem da prova: e aí, qual foi o tema? Ah, o tema foi alguma coisa de história. Ano passado foi o tema da UERJ aqui no Rio, né? Foi sobre conhecer a história para evitar problemáticas sociais, alguma coisa assim. Mas não foi uma frase tema bem formulada, mas mesmo caminho. Ah, foi alguma coisa sobre história. Ah, foi lei seca. O tema era lei seca? Não. Ah, Bernardo, mas eu sei que o tema era efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Eu fiz sobre isso. Eu sei que você fez. Mas se você ficar com essa ideia na cabeça, é muito provável que você chegue à prova e faça besteira. Sério? Sério. É muito provável que você chegue à prova e faça besteira. Então eu boto pra vocês um tema que tá aí na folhinha, no material de vocês, que é os limites da liberdade de expressão no século XXI. Sinto muito te dizer, mas o assunto não é limites da liberdade de expressão no século XXI e o tema não é liberdade de expressão. Não é. Liberdade de expressão aqui vai ser o meu assunto. Por quê, Bernardo? Porque o assunto, ele é uma coisa mais genérica. Ele é uma coisa mais ampla. Tá, mas qual é a importância de eu saber isso? Simples. Se você não sabe a diferença entre tema e assunto, e você para escrever sobre liberdade de expressão numa redação que fala sobre os limites da liberdade de expressão no século XXI, você tá saindo do tema. Você não tá no tema. E se você não tá no tema, há grandes chances de sua nota cair. Então é muito importante que você saiba essa diferença, muito importante. Muito. Tá? O tema, ele é o que a gente chama de direcionamento. É um direcionamento da banca. É uma coisa específica. Tá, mas o que tem de tão específico nessa temática aqui, Bernardo? Eu te falo. Quando eu olho para essa frase tema, eu tenho, por exemplo, a obrigação de falar sobre limites. Os limites da liberdade de expressão. Esses limites existem? Esses limites não existem? Eles estão sendo respeitados? Eles não estão sendo respeitados? Eu tenho a obrigação de falar sobre isso. Beleza? Além disso, eu estou falando do século XXI. Eu estou falando sobre os dias de hoje. Ah, Bernardo, mas eu posso fazer uma comparação com o século XIX? Super pode. Mas os problemas que eu vou apresentar, as causas, as consequências, as soluções que eu vou apresentar vão sempre focar o século XXI. Beleza? E mais, vamos supor que aqui do lado
o tema, a prova tenha colocado no Brasil. Eu tenho que falar sobre o Brasil. Ah, mas eu quero falar sobre os Estados Unidos. Beleza, boa sorte. Tua nota vai cair pra caramba. Você pode até usar em comparações, por exemplo, falar, nos Estados Unidos é assim, então aqui no Brasil não é, então é muito pior, a gente poderia aproveitar a lei tal, aquela outra. Mas o foco argumentativo, o foco do texto está no Brasil. Os problemas do Brasil, as causas do Brasil, os exemplos do Brasil. Beleza? Então, muito cuidado com isso, tá? Eu vou tirar isso no Brasil aqui para não confundir vocês. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tema é o direcionamento inteiro. Assunto é só esse trechinho aqui, tá? Então, isso aqui como um todo... Peguei o giz errado. Tô parecendo o Diogo, né? Coitado. Isso tudo aqui é o tema. Tá bem? Beleza? Vou colocar em outro desenho para você não confundir. É o tema. Inclusive, falando em Diogo, depois entrem aí no Facebook do Descomplica, tá? E vejam o Dose de Atualidades desta semana. É no YouTube. No YouTube também, né? No Facebook tem um convite para ir pro link, tem. né? Pois é, por isso que eu falei Facebook. Aproveitar a pessoa que tá no Facebook Se eles entrarem no canal lá, youtube.com/descomplica. youtube.com/descomplica. Tá na cara, né? Tá na cara, você já vê direto o Dose de Atualidades da semana. O Dose de Atualidades do Diogo desta semana está maravilhoso. Sensacional. Ele pega a revista da Piauí, que é aqui do Rio de Janeiro, né, que é uma revista maravilhosa. Ele pega a capa da revista. A capa da revista faz uma paródia do tropicalismo, do CD da galera da Tropicália, né? Que é o Tropicália ou Panis et Circenses, é o nome do disco. E eles fazem uma paródia com o governo Temer, os ministros do governo Temer. Incrível, incrível. Ele faz uma análise, ele compara as coisas, ele mostra símbolos dentro de cada um dos caras. Ah, tá com a blusa vermelha, esse aqui tá com uma bolsa de água na cabeça. Ele vai fazendo as coisas. Muito maneiro. Fora o mico, gente... Não dá spoiler do mico, não dá. O melhor mico de todos os tempos, aquele. Melhor mico de todos os tempos. Melhor. Melhor. Tudo a ver com o Diogo. Tudo a ver. Eu nunca imaginei o Diogo. Eu mandei mensagem pra ele na hora no WhatsApp. Ele falou assim, olha, amanhã eu acho que eu vou dar aula com um saco na cabeça. Ele falou pra mim. Porque, né? As coisas são assim. Inclusive o Diogo, vários podres. O pessoal... Eu tenho amigos que são alunos dele em colégio particular. Eles mandam o Snapchat do Diogo fazendo besteira na aula. Eu mando tudo pra ele falar assim, como é que você tem espiões? Pois é, a vida é assim, né? A vida é assim. Então, fica de olho nessa diferença aqui, tá? Essa é a minha primeira dica pra você. Diferença entre tema e assunto. Tema é o que você precisa fazer na prova. É a frase tema como um todo. Você precisa interpretar tudo. Se o tema fala assim, ó... por que o Brasil não consegue enfrentar o Aedes aegypti? Por quê? Isso significa que eu tenho que mostrar o quê? Causas, obstáculos, causas também, até porque não, mas principalmente obstáculos. O que está impedindo o Brasil de enfrentar o Aedes aegypti? Atenção a esses comandos, tá? Como enfrentar esse problema? Isso significa que ele está pedindo o quê? Propostas, soluções. Ou, de repente, que você fale assim, ó, já existem soluções, mas que não funcionam. Então, a gente tem que formular outras. O Enem é muito simples nesse sentido. É só você pegar o jeito. Olha para a frase tema, olha para os comandos da frase tema e resolve o teu problema. Tá bem? Beleza? Dá o print aí. Deu? É bom que agora minha barriga não aparece mais no print, né? Você está magérrima, que isso? Muito obrigado, Felipe. Estou como? Estou quase... Não, Rafael Cunha não. Rafael Cunha vai demorar ainda. Ih, gente, eu apaguei o VIP ali. Tá aqui embaixo, é só mostrar pra eles. Você É pode verdade, mostrar né? a apresentadora. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, aproveita, tá? Vou tirar 1.000. 12 vezes de 21,90, não é isso? 21,90. Isso. 12 vezes. Plano VIP. Completíssimo, com todos os cursos. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês
Isso aqui é um videozinho. Um videozinho. Você tem milhares. Milhares. Você tem muita coisa. Muita coisa. Então, olha, tudo isso é muito bem aprofundado. Para você não ter mais problemas no vestibular mesmo. Principalmente em redação. Tá? Eu garanto que você vai muito bem em redação se você ver os vídeos, seguir, treinar. A gente manda redação, você tem direito a mandar uma redação por mês, e aí você tem a correção, o corretor vai lá, mostra os problemas, mostra o que você pode melhorar. Caramba, é tudo muito bom aqui. Então vem pra gente, vem ficar com a gente, tá? Vem pra nossa família, Descomplica, e aí você vai adorar, eu tenho certeza. Além, obviamente, de todos esses professores malucos, né, que a gente tem aqui, tipo o Diogo, né, tipo o Diogo. Vai ver o dose do Diogo, tô falando. Tá muito bom. Eu já vi umas 3 vezes, principalmente o mico. O mico tá sensacional. Aquele mico é maravilhoso. Bom, ainda tô na competência 1, tá? Mas tô na segunda parte dela. Na competência 2, perdão. Tipo de texto. Cara, o que é que você precisa saber sobre tipo de texto? O que é importante sobre o tipo de texto? O Enem exige que você escreva no modelo dissertativo argumentativo. Então, o Enem pede uma dissertação argumentativa. Isso significa que, por ser uma dissertação, obviamente, a gente está debatendo de alguma forma um tema, a gente está conversando sobre essa temática, a gente está falando sobre causas, consequências, soluções. Eu estou discutindo um tema. Só que nessa discussão eu posso apresentar trocentos pontos de vista. Posso mostrar diversas opiniões, como é que elas se formulam. O texto começa a ficar bom quando a gente fala da ideia da argumentação. O texto argumentativo é aquele que apresenta um ponto de vista e que defende esse ponto de vista, que a gente vai chamar de tese. Eu tenho uma tese nesse texto e eu preciso defender essa tese, fundamentar essa tese. Eu trago causas, consequências, eu trago argumentos de autoridade, eu trago dados estatísticos, tudo para defender essa minha tese, esse meu ponto de vista. Aqui eu não defendo nada. Nessa primeira parte eu não defendo nada. O texto passa a ter tese quando ele é dissertativo argumentativo. E daí eu diferencio uma coisa para você, que é a minha dica com relação a essa competência, tá? É a diferença básica entre um texto dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Qual é a diferença, Bernardo? Eu acabei de falar para você. O texto dissertativo expositivo é aquele que só expõe ideias. Nossa, que redundante. Não, é para ficar claro mesmo. Eu ia botar expõe redundâncias. Ele expõe ideias. Ele expõe informações. Então, quando eu falo assim para você, o tema é a redução da maioridade penal em questão no Brasil. Eu tenho que concordar ou eu tenho que discordar. Ou, sei lá, eu acho alguma outra forma de me posicionar. Se eu falo, num primeiro parágrafo, olha, tem gente que é favorável à redução da maioridade penal, e vou lá e desenvolvo isso. No outro parágrafo eu falo, tem gente que é contrário à redução da maioridade penal, e vou lá e desenvolvo isso. Tá certo? Não. Eu tô falando de um texto expositivo. E na prova do Enem, esse texto é o que vocês precisam evitar. Quando eu tô falando de Enem, tá? É o texto que vocês têm que evitar a qualquer custo, tá? Um texto expositivo é um texto que não tem ponto de vista. Se não tem ponto de vista, vocês vão mal na competência 2 de tema e tipo de texto. Vocês vão mal na competência 3, que fala de coerência e argumentação, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, beleza? E o texto argumentativo é aquele que, como eu disse, tem um posicionamento.
Ah, Bernardo, então é esse aqui o tipo de texto que eu tenho que defender no Enem? Que eu tenho que escrever no Enem? Sim. É esse aqui que você vai ter que fazer, tá? E como é que eu vou descobrir isso? Vou botar um coraçãozinho aqui pra você não esquecer, tá? Estamos no amor hoje, né? O amor é a coisa mais importante da vida. Amar, né? Não é só amar, né? De não sei o que, casar, não. Amar sua mãe, seu amigo, seu pai, sua avó. Né? É muito bom amar, né? Amar os bichinhos. É muito bom. Eu tô filósofo hoje nesse sentido. É importante. Romanticona. Romântico. Então, tá? Tá aqui o coraçãozinho pra você saber que o texto dissertativo argumentativo é o que você tem que falar no Enem. É o que você tem que usar no Enem. E isso envolve, obviamente, várias e várias coisas que você aprende aqui. No Descomplica. Eu não tenho tempo para falar para você de introdução, desenvolvimento, conclusão. O que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento, o que tem na conclusão. O que é mais importante de cada uma delas. Tem 30 mil vídeos gravados no Óbvio, Descomplica, sobre com isso. certeza tem sobre isso. No mínimo, uns 5 só de introdução. No mínimo. Tá? Obviamente com assuntos diferentes, aprofundando de formas diferentes, com exemplos diferentes. Tá? Aqui no Descomplica a gente inclusive varia os professores, a gente bota o professor tal, o outro professor, falando às vezes sobre um assunto parecido, mas aí o cara traz um exemplo diferente, explica de uma forma diferente. Cara, não deu para entender? Vai para o outro, vê com o outro também. Ou então, normalmente as aulas, o Valadares que dá aula de redação aqui, né, o Eduardo Valadares, ele sempre fala isso. Vejam a aula do Rafael também, né? Porque às vezes o Rafael pega de uma outra forma, vê umas outras questões e as aulas se complementam. Então aqui você tem acesso a isso tudo, tá? Você tem, por exemplo, em português, uns 3, 4 professores diferentes lá nos vídeos e você pode ver esses vídeos diferentes e isso te ajuda pra caramba, tá? Então aproveita, tá aí o nosso Vou Tirar 1000, né? O nosso cupom de hoje. Onde ele assina, 12 Bernardo? de R$21,90. Vai aparecer aqui o negócio da Sônia Abrão. Sônia Abrão? Cadê a Sônia Abrão? Aqui. Estavam reclamando do negócio do Sônia Eles Abrão. queriam copiar. É porque eles querem ver minha barriga, né? Que agora tá menor. e tal. Que agora ela não existe. Não existe. Isso não te pertence mais. Não tinha um negócio assim? Pois é. Ah, Sônia Abrão tá aqui, ó. Eu não estou falando de morte, né? Nem a sua prova de redação é uma morte, apesar de parecer, não é, né? Não estou falando de morte como a Sônia Abrão, mas tá aqui, ó. Ensinando lá você entrar direitinho no link, /assinatura, descer, colocar lá o código e dá um ok lá que você vai assinar. Tá bem? Beleza? E aí lá a gente vai falar, obviamente, a gente tá falando de texto dissertativo argumentativo, a gente vai falar de introdução, a gente vai falar de desenvolvimento e a gente vai falar de conclusão. E cada uma das coisas de cada um desses parágrafos. Como eles se constroem, como eles se relacionam, como eles se completam. O que tem que aparecer no primeiro, o que tem que aparecer no segundo, o que tem que aparecer no terceiro. Como eu planejo isso, aqui no Descomplica a gente tem uma aula que eu adoro. Para mim, é a aula mais interessante do ano e a mais importante. Planejamento textual. Sabe quando você fica olhando pro teto e não consegue escrever nada? Fica babando, sabe? Meia hora assim para ver o que vai falar? Não. Se você planeja o seu texto com antecedência, você vai saber o que você vai falar. E aqui no Descomplica a gente tem várias etapas interessantes, várias dicas interessantes de como você pode planejar esse texto. Então fica de olho, aparece, assina, e aí você vai ficar com a gente. Tá bem? Beleza? Tira o print aí. O nosso ponto 2. Tirou? Vamos ao 3. O ponto 3. O ponto 3, ele já parte para outra competência, tá? Ele parte para a competência que fala de coerência, que é a competência 3, por coincidência. O ponto 3, ele vai falar de coerência. Qual é a minha dica com relação a esse ponto 3? O que eu tenho de importante aqui para falar para você? Existem duas coisinhas que você não pode de jeito nenhum errar na sua prova, que você precisa ficar de olho a qualquer custo, que se chamam, primeiro, coerência interna e coerência
externa, não vou colocar o X não, que você vai pensar que são duas coisas opostas, e não são. Elas se somam, tá? Coerência interna e coerência externa. O que elas têm de importante, Bernardo? Como é que elas me ajudam nesse texto? Gente, coerência é sentido. Isso significa que a sua redação, o seu texto, ele precisa fazer sentido de duas formas. Internamente, ou seja, dentro do próprio texto. Vou colocar até de uma letra diferente aqui para você marcar isso. Dentro do próprio texto. E externamente, ou seja, com relação, digamos assim, para ser bem simples nesse sentido, ao contexto. Vamos lá. Estou fazendo uma redação sobre redução da maioridade penal no Brasil. E aí eu começo defendendo a redução. Não, eu acho que tem que reduzir mesmo, né? Bandido bom é bandido morto, independente da idade, né? Tem que morrer mesmo, vamos lá, vamos escrever. E se fosse sua irmã, e se fosse sua avó, e se fosse sua tia, escrevo lá meu parágrafo. Estou construindo o texto, chega lá no final e fala assim, não, então fica evidente que reduzir não é a melhor solução, porque o que importa é a educação, a gente tem que educar, a gente tem que formar, e aí se a gente dá uma boa base para essas pessoas, elas não vão chegar ao ponto em que chegam e tudo mais, e não sei o quê. O que eu fui? Além de idiota, obviamente, porque eu me contradisse o texto todo. Eu não dei sentido ao meu texto. Meu texto ficou completamente incoerente. Incoerente internamente. Por quê? Porque eu não respeitei o meu ponto de vista. Eu comecei defendendo uma coisa e terminei defendendo... Sabe o famoso bipolar? Sabe aquela pessoa que um dia gosta e um dia não gosta? Né? Eu conheço gente assim, que às vezes você vai sair com a pessoa e fala assim, não, hoje eu não gosto de frango. Gente, meio esquisito. Não, aí no outro dia fala assim, não, hoje eu quero frango. Mas você não disse que não gostava de frango? Não, mas hoje eu gosto. Pois é. É tipo isso. Isso é incoerência. Incoerência interna, dentro do próprio texto. Então toma cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado. Eu sei que é mais difícil de a gente fazer isso, mas às vezes, naturalmente, tranquilamente, de forma suave, a gente vai lá e erra. E não percebe, tá? Então muito cuidado. Beleza? Com relação à coerência externa. Gente, estou fazendo uma redação sobre a violência no Rio de Janeiro. Tá brabo, o negócio tá feio aqui no Rio de Janeiro, né? Cidade Olímpica, tá feio, tá bem complicado, né? Tô fazendo sobre isso. Eu falo assim, não existe violência. Rio de Janeiro é uma paz. Igual a gente tá vendo aí nos jornais, né? Os nossos governantes falando todos os dias, né? Não, está tudo bem. Rio de Janeiro é super tranquilo, a gente não vê assaltos nas ruas. Isso é o quê? Isso é um texto incoerente. Incoerente como? Com relação ao meio externo. Com relação ao contexto em que ele está inserido. Beleza? Então isso é muito importante para você. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E como é que você reafirma que o seu texto é coerente de alguma forma? Quando você utiliza, por exemplo, uma boa contextualização. Você usa a história, por exemplo, para contextualizar. Você usa a geografia, por exemplo, para contextualizar. A filosofia, a sociologia. Você usa a sociedade, o dia a dia, exemplos do dia a dia. Isso é bom. Quando você usa, por exemplo, dados estatísticos, isso também reforça essa coerência. Então preste atenção nessas coisinhas. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Não é difícil não, né? Claro que aqui no Descomplica a gente estica, já falei pra você, né? A gente estica mais isso aí, a gente aprofunda mais, dá mais informações, dá exemplos. As redações exemplares que estão ali no seu material é para você ler e perceber essas coisas, tá? Elas estão aí para isso, beleza? Elas são do nosso blog. Se você não visitou nosso blog, é o lugar mais maravilhoso do mundo. Sabe Alice in Wonderland, né? Alice no País das Maravilhas? É tipo isso, você chega lá, você se sente no País das Maravilhas no nosso blog, porque você tem resumo, mapa mental, material de apoio das aulas, material de apoio das monitorias, você tem temas de redação, você tem redações exemplares toda semana,
né? Tem muita coisa no nosso blog, muita coisa, e se eu fosse você, eu ficava de olho lá, tá? Essas redações são de lá, tá? São 2 textos bem interessantes, e eu vou citar algumas coisas deles, tá? Para vocês, mas vocês vão percebendo aí na redação, tá? Beleza? Sobre a questão da contextualização, gente, super tranquilo de entender. A questão da coerência, a coerência externa, se você usar uma boa contextualização, você relaciona o seu texto com o meio em que ele está inserido. Só que tem uma coisa importante também, na competência 2, no critério 2, vou colocar aqui competência 2, que é a competência que fala de tema e tipo de texto, existe uma coisa importante chamada interdisciplinaridade. Estou colocando uma palavra simples que eu poderia colocar conhecimento de outras áreas, mas vou colocar essa daqui para simplificar a tua vida, tá? Interdisciplinaridade. O que é isso? Isso significa que no seu texto é importante que você use outras áreas do conhecimento. Que você use a filosofia, sociologia, história, geografia, que você use a medicina, que você use a física, que você use, sei lá, a psicologia no seu texto. É muito maneiro quando você faz isso dá conteúdo, além de reafirmar a coerência do seu texto. Quando isso funciona, seu texto vai começando a subir nessa competência 2 e nessa competência 3, tá? Na de tema e tipo de texto e na de coerência. Um exemplo disso está aí na sua folha. Tá? A gente tem um segundo texto que fala de limites na liberdade de expressão no mundo contemporâneo, eu mostrei para vocês o tema. O texto começa falando dos debates, né? Lá dos debates da época do Brizola e do Maluf, né? Que como eles brigavam muito nos debates, se ofendiam o tempo inteiro. E como em 2014, quando a gente teve outras eleições, isso também aconteceu. Isso aconteceu e foi para as ruas e foi para a internet, que aumentou demais esse discurso de ódio, né? E continua até hoje, né? Você sabe. Então, é uma boa contextualização, porque mostra que o meu texto é coerente, que eu não estou afirmando... Quando eu digo que não há limites ou que as pessoas não respeitam esses limites, eu não estou afirmando uma coisa incoerente com relação ao meio externo. Por quê? Porque eu acabei de mostrar com dados históricos, eu acabei de mostrar com debates, que foi o que eu utilizei no meu texto, eu acabei de mostrar que isso existe. Então, isso é interdisciplinaridade, tá? Então, fica atento a isso. Depois você lê a redação, tá? Tenho certeza de que você vai curtir bastante. Tá bem? Beleza? Tira o print. Esse negócio de tirar o print não é legal. O menino tirou o print, fez um meme meu lá, ficou... Coitado de mim. Fazem sempre. Sempre surge um meme no Twitter. Esses memes. Descomplica. Adoro memes. Cara, a gente tem umas aulas aqui no Descomplica, eu nem te falei, né? Que a gente chama de eixos temáticos. Sabe o que é isso? Te explico. Eixos temáticos são aulas bem amplas sobre um tema. Por exemplo, política, questões sociais. E aí durante essa aula inteira, a gente discute várias ideias dentro das questões sociais. Por exemplo, a gente discute o racismo, a gente discute a ideia da pobreza, a gente discute a ideia da violência contra a mulher, da violência contra os homossexuais, que a gente tem visto bastante esses dias essa discussão, né? Os LGBTs, né? Não, mas é porque eu falei homossexuais porque eu li essa semana uma notícia da Exame, eu acho, né? Que o Brasil ganha, digamos assim, na questão da violência contra os homossexuais, né? É uma situação bem complicada. E é o país que mais mata transexuais no mundo inteiro. Pois é. É uma situação... É uma discussão que é muito válida, muito importante, né? Inclusive, a gente está para trazer em uma dessas monitorias grátis uma discussão sobre isso, porque é óbvio que é importante, né? Inclusive, a gente está para subir no Descomplica aí, vou dar esse spoiler porque, né? Fazer o quê? Um tema sobre doação de sangue, né? Que é um tema que está bombando porque os bancos de sangue estão vazios, né? Vazios. E aí, os obstáculos dessa doação de sangue. E dentro desse tema, a gente tem um texto sobre a questão dos homossexuais, né, Felipe? Que eles não podem doar. Não podemos doar sangue. Eles são proibidos de doar, né? Na verdade, tem toda uma explicação que eles mostram, mas que não tem tanto fundamento assim. E obviamente, o próprio texto fala sobre isso. Depois do massacre que houve
em Orlando, né? Também tem um dose de atualidade sobre... Sobre isso, né? Foi o Hansen, não foi, que deu esse dose? Foi o Hansen. Foi o Hansen. Muito bom, inclusive. Depois desse massacre, muitos rapazes quiseram doar para ajudar e tudo mais, e não puderam doar, né? Então, quantos litros e litros a gente poderia ter a mais se essas leis fossem revisadas, né, de alguma forma? Até porque a gente já revisou leis. A gente pegou, por exemplo, a faixa, né, de idade que a gente tem de doação, se eu não me engano era de 18 a 65, a gente foi para 16 a 67. Isso significa que a gente abriu uma exceção, a gente encontrou uma brecha para diminuir 2 anos e aumentar 2 anos. Então a gente aumentou em 4 anos o número, as idades que podem doar, né? Isso é muito bom. Então por que não revisar essas leis? Então são temas importantes, tá? E nesse eixo de questões sociais a gente também discute isso. Esses eixos são muito maneiros e eles servem justamente para dar esse conteúdo que eu falei que vocês precisam, tá? Para relacionar com a coerência de vocês, tá? Fiquem de olho, assinem. Tá aqui, né? O Vou Tirar 1000. Cadê, Mária? Agora eu vou de Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga coloca aqui, né? Além da receita, ela coloca um promo code para você colocar lá o código Vou Tirar 1000, o cupom, e aproveitar o nosso plano VIP com todas essas coisas. No Redação Master, a gente vai ter mais coisa relacionada a isso. Então fica de olho, surpresa, tá? A gente vai ter muita coisa Detalhe maneira. que o Descomplica VIP, você assina todos os cursos extras. Todos. Os que... Redação Não, Master olha aí. só, assina. Você tem direito aos que já existem e os que ainda vão existir. Cara, tá feito pra vida, assim. Lá na frente tem curso para as específicas e você faz específica, você vai ter direito. Aí vai ter, sei lá, o curso tal de, sei lá, o Descomplica de repente lança um curso de humanas. Você tem direito ao curso de humanas, também você tem direito a tudo e mais um pouquinho. Então, pelo amor de Deus, aproveita esse troço. Faz favor, tá? Faz favor. Beleza? Vamos pro ponto 4. O ponto 4, ele ainda tá na competência 3, tá? Ele fala de autoria. Ai, Bernardo, o que é autoria, hein? Fala pra mim, o que é autoria? Eu falo pra você o que é autoria. Gente, autoria é basicamente criatividade. Alguma coisa relacionada à criatividade. Alguma coisa relacionada Tem gente a... pedindo em casamento no chat, desculpa interromper. Me pedindo em É. casamento? Gente, Bernardo, casa comigo. meu Deus, mas peraí. Que homem. Que isso? Eu tô novo ainda pra isso aí. Não, falta um pouco aí, falta um pouco. Quem sabe Por daqui favor, a... não fique desconcertado, continue sua aula. Quem por sabe favor. daqui a Obrigado. 5 anos, né? 6 anos. Ainda, né, tá cedo ainda, né? Eu tenho muita aula pra dar ainda. Eu tenho né? Preciso, né, ter o mínimo de condição pra casar, né? Senão não dá, assim, casar, sair, comprar casa. Não existe essa possibilidade agora, né? Não existe. Felipe pode, porque o Felipe ganha bem, que não Descomplica. Eu não posso. Bom, em relação à autoria, o que é autoria? Autoria é basicamente criatividade, originalidade. No seu texto você precisa ser original, você precisa ser criativo. E criativo como, Bernardo? Nos argumentos que eu vou usar, nas propostas inovadoras? Não! Em como você vai apresentar essas coisas. Como assim? Cara, tem um texto aqui. Minha redação. Introdução. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2. Conclusão. 4 parágrafos. Tá? Introdução. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2 e conclusão. Eu tenho uma redação com 4 parágrafos muito separados. Eles não têm conexão nenhuma. Nada. A minha autoria começa a aparecer quando eu arrumo uma forma de conectar. Quando eu arrumo uma forma de fazer esse texto ser uma coisa só. Um texto planejado, um texto pensado. E aí como é que eu faço isso? Primeiro, eu posso usar uma coisa que a gente ensina muito aqui no Descomplique. Se eu fosse vocês, eu iria direto nessa aula, que é o que a gente chama de gancho. Um gancho semântico. O que é um gancho? Felipe, você gosta de Grey's Anatomy? Não, na verdade eu nunca assisti, eu tô pra ver aí. Sério? Todo Eu não mundo gosto, me não. É fala muito que chato. é meio chorante. É muito chato. Só tem besteira naquele troço. A série Tá sendo irônico? é de médico. Aí você tem uma pessoa morrendo na mesa de cirurgia. Aí o casal de médicos está indo para a mesa de cirurgia. Aí vê assim uma porta entreaberta da sala dos enfermeiros.
e entra pra fazer coisinha em vez de salvar a pessoa que tá lá na mesa de cirurgia. Fazer coisa. Eu tô ao vivo, não posso ficar falando esse tipo de coisa. Eu não posso ficar falando esse tipo de coisa. Mas, gente, só tem isso a série. Pra fazer uma redação. Só tem besteira e morte nessa série. Não existe essa possibilidade, né? Não é legal. Mas tá, vamos ver outro exemplo. Difícil, né? Eu não sei as séries que tem isso. Tá, vamos ficar no Grey's Anatomy. Sabe quando termina a série? Aí Felipe deve conhecer alguns exemplos assim, que a série termina e fala assim, no próximo episódio de Grey's Anatomy, Sim. aí dá aquele spoiler básico, né, pra você saber o que vai rolar. Toda série faz isso. Pois é, aí chega no outro episódio, que isso é maravilhoso pra pessoas como eu que esquecem as coisas, ele fala assim, no episódio anterior de Grey's Anatomy, ele usa até uma palavra mais chique, né, previously on Grey's Anatomy, não usa isso. Isso é um gancho. Isso são ganchos, tá? Isso são ganchos. Pra que servem? Cara, o primeiro episódio, ele não é separado, ele não tem nenhuma relação com o segundo, ele tem muita relação com o segundo. E os ganchos servem para mostrar essa relação, para mostrar essa conexão. Por isso os ganchos são de antecipação, quando você fala no próximo episódio, e por retomada, no episódio anterior, E isso você pode fazer numa redação. Dá uma olhada nos 2 textos que estão aí no teu material. No primeiro deles, existe esse problema. Quando a gente fala assim, olha, o texto é sobre alimentação irregular e obesidade no Brasil. E aí o primeiro parágrafo fala sobre a ideia da alimentação irregular e o segundo vai falar sobre a obesidade. Então ele fala, olha, essa alimentação irregular traz algumas consequências. E uma delas é a obesidade, mas não é a pior. Não é a pior. E aí no segundo parágrafo ele desenvolve isso. E isso é um gancho. Você fala pro cara assim, olha, não acaba aqui não, tá? No próximo parágrafo tem muito mais coisa. No tema sobre limites da liberdade de expressão no mundo contemporâneo, mesma coisa. O primeiro parágrafo de desenvolvimento termina assim, o problema, porém, não se resume só ao ambiente virtual. Isso significa o quê? Que no outro parágrafo eu vou sair da internet e vou para as ruas. Eu vou falar do que acontece na rua. Das manifestações em que as pessoas se batem, se ofendem. Não é só no meio virtual que isso acontece. Isso são ganchos. Quão importante isso é? Pô, pra caramba. Isso daqui, além de tratar essa competência 3, ele trata a competência 3 e trata também a competência 4 de coesão. As 2 competências estão relacionadas a isso aqui, porque a coesão é conexão. E você fez uma coesão de forma criativa. Beleza? Ganchos. Tranquilo. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção. Eu tenho aqui em cima, vamos pro início do texto. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu tenho aqui em cima, na minha introdução, se você assinar o Descomplica, né? Aí você entrar na aula de introdução, o Rafael, o Eduardo, o Alexandre, até eu, a gente vai te ensinar que aqui no início da introdução existe o que a gente chama de contextualização. Eu contextualizo o meu texto. Nos 2 textos você vai perceber isso. No primeiro deles, a gente contextualiza com uma frase da Bela Gil. Tem tudo a ver com alimentação irregular, né? Bela Gil maravilhosa, inclusive. Sensacional. Casaria com ela agora, com a Bela Gil. Mas com quem tá te pedindo em casamento obviamente, no chat, tu não quer. Bela Gil, incomparável. Né? Incomparável. Principalmente porque ela faz brócolis. Eu adoro brócolis. Brócolis é muito bom. Oi? Brócolis é muito bom. É o quê? É muito bom. Muito bom. O Felipe só come lasanha, não Descomplica, e ele fica mal acostumado, né? Pois é. Sabe o que tem amanhã no almoço? Empadão de camarão. Mentira. Acho que amanhã eu venho aqui. E amanhã eu tô aqui, né? Tem. Eu vou dar aula de manhã, né? Tem perguntas aqui, você pode... Posso? Fala. Peraí. Eles estão perguntando sobre palavras-chave que enriquecem o texto. Estão falando... A Rebeca que tá te pedindo em casamento disse que faz um brócolis melhor que qualquer outro no mundo pra você. Meu Deus, mas é a Bela Gil, coitada. Gente, a Bela Gil, ninguém faz melhor do que ela. Ditados populares podem cair bem na redação ou não? Depende de como você utilizar. Se você olhar aí na redação sobre limites da liberdade de expressão, a ideia do pensar 2 vezes antes de falar, né? Isso é usado como um tipo de substantivo aí, né? O pensar 2 vezes antes de falar já não é mais o mesmo, né? É uma forma criativa de você evitar uma repetição. Você até pode usar, mas ficar lá,
Afinal, água mole em pedra dura, tanto... Não fica legal, não, tá? Sobre as palavras-chave, eu não gosto muito de ficar usando essas palavras, não, tá? Aqui no Descomplica a gente tem... Vai lá na aula de coesão, o Rafa dá um grupo de frases de apoio para você, ele monta um quadrinho para você não errar nunca mais, para você começar todos os parágrafos. Dá uma olhada aí, nessa aula aí, tá? Só isso? Tranquilo. Bom, então... Segue o baile. Na primeira redação, a gente tem essa contextualização da Bela Gil, com uma citação dela e tal. E na outra, a gente tem a questão dos debates que eu falei para vocês, tá? É contextualização básica que coloca o leitor dentro do tema e tudo mais. Beleza. Eu chego aqui no final, eu retomo a minha tese, você vai aprender isso na aula de conclusão. Eu apresento propostas e eu dou um fechamento pro meu texto. Eu dou aquela fechada básica com chave de ouro. Cara... Se você pega esse fechamento e conecta esse fechamento à sua introdução, você está indo muito bem em autoria. E isso a gente chama, sabe de quê? Olha o desenho. Isso a gente chama de circularidade. Ou como alguns professores costumam dizer, texto-circuito. Também é um termo bem legal, né? Circularidade. Seu texto é circular. O seu texto é uma unidade. O primeiro parágrafo está no primeiro parágrafo porque você decidiu que ele deveria ficar ali. O segundo está ali porque você decidiu isso. O terceiro também. O quarto também. O quinto, se tiver, também. E o quinto tem relação com o primeiro, que tem relação com o terceiro, que tem relação com o segundo, que tem relação com o quarto. Os parágrafos se complementam. É um texto pensado, é um texto planejado. Se você termina o texto fazendo referência ao início dele, você está comprovando para o cara que você pensou antes de fazer aquela redação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? E mais, vou mais longe. Se você tiver aqui em cima um título, que no Enem você sabe que não é obrigatório, mas se você tiver esse título e estender essa circularidade a esse título, cara, melhor ainda. Os dois exemplos fazem isso, né? O primeiro exemplo da Bela Gil fala de solidificação urgente. Ele tem uma relação lá com o meio do texto e também com o fim, né? A gente cita Bauman nesse texto, não sei se você já leu, depois dá uma lida. Bauman, a ideia da modernidade líquida, que como o mundo está líquido, as pessoas não têm tempo, não conseguem se alimentar direito e tudo mais. Ou seja, se está líquido e está ruim, significa que a gente tem que solidificar. Um pouquinho de química aí, você tem aula aí, Xandão e tal, te ensino, você tem que solidificar. Tá? E se o problema já é muito grande, perdão, no texto há dados que mostram que 52% ou 57%, eu confundo esses números, acho que são 52%, 52% dos brasileiros são obesos. Eu saí dessa estatística, né? Agora eu sou fitness. Eu sou Felipe, tipo Felipe, assim. Essas estatísticas, eu falei que 52% dos brasileiros são obesos. Eu saí dessa estatística, agora eu entro na tua estatística. Os magros. Fitness. Mas eu não sou magro. Lógico que é, Felipe. Tem um banho aí, não é magro. Então, esse número, ele mostra lá alguma relação e tal. Então, significa que o problema é urgente. Se o problema é urgente, significa que a gente tem que muito urgentemente, né, sendo bem exagerado mesmo, de forma bem urgente, a gente precisa sair dessa sociedade líquida, a gente precisa solidificar essa sociedade. Eu fiz uma relação lá no meu título, a minha conclusão, e até o meio do meu texto, onde eu cito Bauman aqui. Eu vou falar o que esse Bauman é, tá? Beleza? No outro texto da liberdade de expressão, lá no finalzinho a gente compara a liberdade de expressão a uma arma. Dá uma lida, bem maneiro esse texto. E aí, na conclusão, a gente explica melhor o que é isso. E aí, já que a gente quer resolver esse problema, já que você não pode tirar a liberdade de expressão de alguém, porque isso é censura, você não pode, então, desarmar essa pessoa. Então, você vai ensinar essa pessoa a atirar direito, pelo menos. Só para dar aquele susto. Tirar pro alto, atirar no pé, só para dar um susto. Sem ofender, sem machucar a outra pessoa. Isso é educar sem desarmar. É o título da redação. Então, isso é circularidade. Tá? Beleza? E tem uma última coisa, muito importante. Acabei de falar para você que no texto a gente foi lá e usou, por exemplo, na redação 1, na tua redação 1 aí do material, a gente usou um cara chamado Zygmunt Bauman.
que tem um conceito muito interessante. Se eu fosse vocês, eu leria muito sobre Bauman, porque ele é a cara dos temas do Enem. Ele fala de uma tal de modernidade líquida. Significa que os tempos estão escorrendo pelas nossas mãos, as coisas não duram mais. E aí Bauman fala sobre relacionamento, amor líquido, ele fala sobre a questão do medo líquido, vigilância líquida, escola líquida. Pô, Bauman fala muita coisa maneira. Isso é o que a gente chama de argumento de autoridade. O que significa isso? Alguém estudou esse tema, alguém conhece pra caramba esse tema. E se teu objetivo é convencer o leitor, pô, botar o nome de um cara que super estudou esse tema, que conhece pra caramba esse tema, que pode falar muito bem com propriedade sobre ele, é muito bom. Por exemplo, a gente lançou no Descomplica essa semana um tema sobre o sistema prisional brasileiro. Cara, quem eu posso utilizar nesse tema? Drauzio Varela, por exemplo, que durante anos trabalhou dentro dos presídios, conhece a situação dos presídios e pode dizer como essa situação tá. Você bota uma fala dele ali, pô, você ganha muito ponto naquele texto. Isso é um argumento de autoridade. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês configura a autoria. Tudo isso aumenta a sua nota de alguma forma. Tá? Aqui no Descomplica... Mari, bota o... Ana Maria Braga aqui, por favor. Obrigado, Mari. Aqui no Descomplica, se você aproveitar o nosso Vou Tirar 1000 aí até 11h59, faz a assinatura, né? 12 de R$21,90. Gente, R$21,90 é um lanche no McDonald's. Em vez de você comer hambúrguer e engordar mais, né? Mais gordura, né? Aquele troço, carne de minhoca, né? Aquele troço lá. Em vez de você fazer isso, assina o Descomplica e paga um mês. Olha só, tá vendo? Aí... Em vez de comer várias vezes, mês que vem, em vez de você comer no Outback, aí você paga mais um mês, vai fazendo assim, né? Assina. E aqui a gente pega tudo isso e aprofunda e aumenta para você. A gente dá muita informação, muito exemplo. A gente vai lá e mostra como fazer, mostra o que você tá errando. Cara, vem pra cá, é muito maneiro, você vai curtir muito o Descomplica, muito. Com esse plano VIP, você tem acesso a todas as aulas ao vivo, às aulas gravadas, aos projetos que já existem e aos projetos que ainda vão ser lançados. Cara, é muita coisa. Redação por semana, por mês, uma redação por mês, 3 monitorias por semana com os nossos monitores. Que, cara, a gente faz umas monitorias maneiríssimas. A gente revisa a aula, tira dúvida, estende a aula. Cara, tem muita coisa maneira. Se eu fosse vocês que não são do Descomplica ainda, eu viria. Eu aproveitaria. Enem tá aí, não tá perto, não tá longe, tá? E a gente quer que vocês fiquem de olho nesses temas aí pra gente bombar. Tá bem? Então tá bem. Tudo bem? Eles estão pedindo pra eu aparecer, eu não vou aparecer não, vou aqui o dedinho. Vocês podem conhecer o Felipe por aí, pelas redes sociais. Há vários vídeos do Felipe aí no Descomplica. Todo mundo já sabe quais é as redes sociais aí, não preciso mais falar nada. Adicionem o Felipe. Não preciso mais aparecer na frente Sigam o Felipe no Face, tá? Que o Felipe posta coisas muito importantes para as nossas discussões diárias, né, Felipe? Isso aí, eu posto textão todo dia, gente. Pô, muito textão. E Felipe escreve bem textão. Queridos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pessoal do Face aí, muito obrigado. Face, bota aqueles coraçõezinhos que ficam pulando. Eu gosto daquilo. Aqueles coraçõezinhos que ficam pulando assim, aqueles balõezinhos. Tá pulando aqui vai. Obrigado, gente. Obrigado. Coraçãozinho para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham curtido muito e espero de verdade que vocês aproveitem o nosso Vou Tirar 1000 e venham pro Descomplica com a gente tem muita coisa maneira ainda, tem um Redação Master incrível para chegar aí, eu garanto que vai ser um curso surpreendente, incrível, garanto mesmo, que a gente está desenhando uma parada muito maneira. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Tá bem? Ótima noite para vocês, ótimo fim de quinta-feira, descansem, amanhã é sexta, tem aula, de manhã tem aula, à noite tem aula, tem muita coisa maneira ainda para rolar nesse ano, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau, tchau.